Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus. A alegria de Maria, a luz do Espírito Santo esteja contigo, com a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma partilha do Evangelho de hoje. E hoje, a palavra de Deus nos convida a meditar uma passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Convido você a pegar a sua palavra, se não, só feche os olhos e acompanhe para que nós possamos nos alimentar daquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos dias de hoje, ela vem nos mostrar uma passagem que num momento ela parece um pouco contraditória, né? Jesus, ele sai daquele núcleo dos judeus e vai para Cesareia de Filipe. Então ele tira os seus discípulos daqueles que o julgavam, daqueles que os perseguiam, daquele que tantas vezes esperavam uma palavra para pregar Jesus. Nunca conseguiram, né? E aí ele retira os discípulos no lugar mais afastado, onde está só eles, e Jesus aproveita e faz uma pergunta: Olha, o que estão falando de mim? O que acham que eu sou? Porque muito já se falava, né? Por causa dos milagres, dos prodígios, das curas, das libertações, da tamanha sabedoria que Jesus transmitia. E aí os discípulos foram muito sinceros: Olha, uns falam que você é João Batista que ressuscitou, outros falam que é Elias ou algum dos profetas que ressuscitou. E nesse sentido, Jesus ainda era um anunciador. Não era o próprio Cristo, o próprio Messias, na visão daqueles que o olhavam, que o julgavam. E aí Jesus pergunta para aqueles próximos dele: E vós? Quem dizeis que eu sou? Isso é uma pergunta muito profunda, meu irmão, minha irmã. Uma pergunta que é para nós, para aqueles que seguem a Jesus. Essa pergunta é para aqueles que o seguiam, é para os seus discípulos, aqueles próximos que conviviam com ele, que alimentavam da tua palavra, que alimentavam daquilo que ele emanava, que visualizavam, que sentiam, que presenciavam as suas curas, o poder real de Deus nele. E aí Pedro diz: Tu és o Cristo. E aqui essa palavra, Marcos ele não usa um termo que Mateus e Lucas usam que diz o Filho do Deus vivo. Alguns dizem que Marcos, por ser discípulo de Pedro, não quis também, né, encher toda a bola daquele que ele o seguia, né? Mas ele retrata isso. Tu és o Cristo, ou seja, o Cristo enviado, o ungido de Deus, aquele que veio no nome do Senhor. Então Pedro ele reconhece algo
no nome dos discípulos, né, falando pelos discípulos, que os outros não perceberam, que não estava próximo de Jesus. Tu és o Cristo. Não é mais profeta, não é mais aquele que, como Elias, como João Batista, não, tu és o próprio Cristo, o prometido, aquele de quem a palavra diz, as Sagradas Escrituras vêm dizendo há séculos, que os profetas anunciaram, tu és o próprio Cristo. E aí por isso que lá em Mateus, que Jesus aproveita e anuncia, feliz és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que disseste isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a primeira graça dos discípulos ali, né? Receber aquele anúncio direto de Deus. Pedro fala pela graça nesse momento. E é isso que se espera de um discípulo. Esse é o primeiro ponto. E aí fica essa pergunta. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que já segue a Jesus, você que já confia nele, que já crê nele, você que vivencia os sacramentos de Deus dentro da igreja, dentro dos seus momentos de oração, você é um seguidor do Senhor, você que anuncia a palavra de Deus. Jesus te pergunta, e tu, quem dizeis que eu sou? Já parou para pensar? O que é Jesus para você? O Cristo, o ungido. E quando você anuncia isso, é o próprio Deus que dá a graça. E o próprio Jesus vem dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Então, quando nós anunciamos o Senhor Jesus, muitos irmãos e irmãs aqui que anunciam a palavra, anunciam no servir a Deus, ou mesmo nos seus afazeres na tua casa, que anuncia Jesus, que anuncia o Senhor, é pela graça que faz isso. Não é pela carne, é pela graça de Deus que faz isso. Que lindo isso, né, meu irmão? Então, toda vez que nós anunciamos o Senhor, é a própria mão de Deus que está sobre nós. É pelo agir do Espírito Santo que o fazemos, porque por nós não podemos fazer. O próprio Paulo diz, né? Eu não uso da minha oratória, dos meus conhecimentos humanos para anunciar, porque assim eu vou desfazer a graça, o poder da cruz de Cristo. Por si só, já é poderosa e nos permite anunciar. Jesus disse, quando estiver na frente de reis, de julgamentos, não vos preocupeis o que dizer, porque o Espírito Santo fala lá por vós. Anuncia, meu irmão. Anuncia que não vai ser por você, vai ser a própria graça de Deus que estará através de você. E é disso que o mundo precisa. E anuncia não só com palavras, anuncia com a sua vida. São Francisco de Assis tem uma palavra que ele diz, olha, leve o evangelho a todo tempo, em todo lugar. Se necessário, use palavras. E esse é o anúncio mais desafiante, anunciar com a vida, anunciar com os seus atos. Conhecereis as árvores pelos frutos. Né? Santa Teresa de Calcutá dizia, né, que as mãos que ajudam muitas vezes valem mais que os lábios que oram. Então, nesse tempo que estamos precedendo a quaresma, né, meu irmão e minha irmã, pensemos nisso. Jejum, penitência, oração, caridade. São pontos importantes que nós como católicos, nos colocamos à disposição. O padre da minha paróquia diz uma coisa que jejum sem caridade é regime. Então, possamos nos colocar como verdadeiros servos de Senhor. E aí Pedro depois ele chama o Senhor, né, quando Jesus anuncia, o primeiro anúncio, né, ele faz isso algumas vezes, ele anuncia a primeira vez que ele deve sofrer, deve ser humilhado, rejeitado. E aí Pedro chama no canto e fala, Senhor, não pode fazer isso, o Senhor é o rei, o Messias. E aí o Jesus olha para os seus discípulos e repreende fortemente a Pedro, diz, sai de mim, afasta-te de mim, Satanás, porque o seu pensamento é dos homens e não de Deus. Aí Pedro falou por si só e não mais pela graça, porque a Jesus era necessário cumprir o seu papel. A glória de um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores,
necessitava fazer algo que nenhum rei fez: sofrer, passar pela morte da cruz, para aí sim a glória ser completa. Sabe por quê, meu irmão? Reinos, muitos reis conquistaram. A confiança de povos, muitos reis conquistaram. Riquezas, poder, muitos reis conquistaram. Agora, vencer a morte e o mal, aí é só um. Aí é só o Senhor dos Senhores, só o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que o Senhor pede de nós. Um anúncio real, mas um anúncio que compreenda não só a glória, mas também a cruz. É isso que Cristo quis dizer a Pedro. A cruz é necessária, assim como na nossa vida, anunciando Cristo, também atravessamos a cruz, para que a glória seja completa. Amém, meu irmão e minha irmã? Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa. Muito obrigado por estar conosco nessa partilha da palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.